Agora foi? Então, hoje eu tenho o prazer de ter aqui o Dr. Otávio de Oliveira. O Dr. Otávio, ele foi aluno aqui da Unicamp, ele é endocrinologista, trabalha no ambulatório aqui de transgêneros junto com a psiquiatria, tem bastante aí experiência em transgêneros. Com certeza vai ser um tema aqui bastante interessante para a gente poder discutir, com uma visão aí, né, de uma outra área, né, da endocrinologia, tem uma interligação aqui com a gineco, mas é sempre bom ouvir alguém de outra especialidade, né, falando para a gente. Então, é um prazer, Otávio, muito obrigada por ter aceito, por ter disponibilizado um tempo de estar aqui com a gente. Oi, gente, eu que agradeço, na verdade. Estou bem feliz de estar aqui, né, que já sentei aí tantas vezes, e aí subir aqui para dar aula é muito legal. Principalmente de um tema em que dificilmente vocês vão encontrar durante a graduação ou em algum outro momento, né? A gente tem, infelizmente, poucos profissionais que têm um cuidado mais específico para a população transgênero. Então, aproveitem aí a aula, qualquer dúvida depois no final vocês podem tirar também. E sempre que a gente vai falar de transgênero, né, é legal que a gente tenha certeza que todo mundo que esteja assistindo entenda o que são pessoas transgênero. Às vezes eu vou falar uma coisa que são óbvias para algumas pessoas, mas tem muita gente ainda que confunde o que é um homem trans, o que é uma mulher trans. Então eu trouxe o conceito inicial para que todo mundo consiga acompanhar bacana a aula. E um conceito que é muito utilizado no meio LGBT, quando a gente está dando palestras e tal, é esse genderbread, que é uma figurinha mostrando, né, quais são as diferenças de identidade, sexo, expressão de gênero, questão de atração, porque é isso tudo que confunde muita gente. Então, hoje, como tema da aula, a gente vai falar mais de identidade de gênero, né? A gente vai estar falando aí de homens e mulheres trans. Como a gente vai estar falando de homens e mulheres trans, é onde a gente vai focar mais, mas só para a gente não confundir com os outros conceitos. Então, pensando, né, em mulheres trans, eu trouxe aqui algumas figuras que estão mais na mídia e tal, para a gente visualizar bem. A mulher trans é aquela pessoa que a gente vai olhar e que ela quer ser identificada como uma mulher. Ela nasceu e, a partir do nascimento, ela foi designada como pertencente ao sexo masculino, porque hoje a gente dá essa designação baseada no sexo, né? Mas em algum momento da vida essa pessoa passou a se identificar como uma mulher, seja na infância, às vezes na adolescência, às vezes na vida adulta. Isso não tem regra, não é sempre que a pessoa começa a manifestar alguma alteração de identidade em relação ao gênero desde pequena, e nem sempre a pessoa tem a informação de que a transgeneridade existe. Hoje isso está mais na mídia, as pessoas conversam mais sobre isso, inclusive nas escolas. Então a gente tem pessoas que são adultas, com 40, 50 anos, que estão se falando, poxa, agora faz sentido, a minha vida inteira eu passei pensando uma coisa e agora eu entendi que talvez eu seja uma pessoa trans. Então, a mulher trans é aquela pessoa que nasceu com uma genitália, foi classificada como pertencente ao sexo masculino e que em algum momento ela passou a se identificar como uma mulher. E o homem trans é aquela pessoa que, ao contrário, né, foi designada como uma mulher ao nascimento, mas que em algum momento passou a se identificar como um homem. A gente tem também as pessoas que são não binárias. Então a gente vê a transgeneridade como um espectro, né, da pessoa. Ela pode se identificar como um homem trans, uma mulher trans, e tem pessoas que não se enquadram em nenhuma das duas classificações. Porque o gênero, ele nada mais é do que uma construção social, que vem de valores culturais e várias mudanças ao longo aí de todos os séculos, né? Mas a gente vai falar também das pessoas não binárias depois da hormonização. É bem importante a gente não confundir esse conceito com pessoa ser gay, lésbica, homossexual, heterossexual. Porque tudo isso a gente está falando em identidade, é como a pessoa se enxerga, e não por quem a pessoa se atrai. Então, existem mulheres trans que podem se atrair por mulheres, por homens, por outras pessoas trans, ela pode ser bissexual, pansexual, assim como homens trans ou cis podem se atrair por homens, mulheres. Então, isso às vezes muitas pessoas confundem também. Ué, mas ela não é uma mulher e aí ela tem agora atração por mulher, e é por isso mesmo, são coisas diferentes. E ainda tem o conceito de expressão de gênero. Não é porque a pessoa é uma mulher trans que ela tem que se vestir
de um padrão, né, de gênero feminino. Ela pode usar uma roupa um pouco mais masculina, um homem trans pode vestir uma roupa um pouco mais feminina, queer. Então também tem várias aí nuances para a gente estar sempre atento. O mais importante é a gente saber que a identidade de gênero ela é autodeclarada, não é um diagnóstico médico, não é um laudo de psicólogo, de psiquiatra, é a pessoa que se identifica. A partir do momento que ela se entende e fala, não, eu sou uma pessoa trans, ela é uma pessoa trans. E aí a gente vai sempre buscar respeitar o nome social daquela pessoa, se ela escolher ser chamada diferente daquele nome que ela recebeu ao nascer, e buscar respeitar os pronomes também. Não sei se essa pessoa é um homem, se ela é uma mulher e tal. Pergunta, a pessoa não vai se sentir ofendida, ela vai talvez se sentir mais triste se você chamar ela pelo pronome errado do que perguntar. E por que é importante a gente falar sobre pessoas trans? A gente tem hoje, né, poucos dados, não tem censos do IBGE, nada levantando dados muito concretos. A gente tem alguns dados do ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Pessoas Transgêneros, e alguns outros estudos, mas a gente tem uma estimativa que cerca de 2% da população ela se declara trans ou não binário. Na verdade, a pessoa não binária ela está dentro do quadro de transgeneridade, né? Mas é que eles meio que separaram, e a gente tem aí cerca de 2% da população que não se considera cisgênero, que é o oposto do transgênero. Esse foi um levantamento de 6 mil pessoas, né, que tinha uma faixa etária de 32 a 42 anos, então não pegou uma margem tão grande da população, e a gente sabe que pessoas das novas gerações têm um predomínio um pouco maior, exatamente pela questão da informação e da pessoa ter contato e poder se identificar como pessoa trans também. Então, possivelmente, vocês vão se deparar com pessoas trans ao longo do atendimento da vida de vocês, e é legal que você tenha um preparo adequado. E outro ponto importante é ainda toda a parte de discriminação que essas pessoas sofrem. É muito difícil elas terem um acompanhamento médico adequado. Muitas vezes elas encontram barreiras de transfobia, médicos que não querem atender pelo simples fato da pessoa ser trans e não sabe nem por que ela está lá no consultório. E mais importante, né, a gente tem uma estimativa de vida das pessoas trans bem menores do que da população geral. Enquanto fica cerca de 76 anos de expectativa de vida para a população geral, dado do IBGE de 2018, é estimado aqui pelo ANTRA que a expectativa de vida seja em torno de 35 anos. É um pouco enviesado esse estudo deles, eles levaram muito em consideração a questão de violência, mas ainda assim, se a gente estiver estimando para baixo, talvez seja uma expectativa de vida por volta de 40, 50 anos, principalmente por questões de violência e questões psiquiátricas que envolvam suicídio. A gente também é o país que mais mata travestis e transgêneros no mundo, com um aumento progressivo aí desses casos de violência. Então, é um assunto que é importante a gente estar sempre atento aí também. E aí, falando da hormonização mesmo, a gente tem que entender o porquê hormonizar essas pessoas, né? Primeiro, nem toda pessoa trans quer hormonizar. Então, é entender se a pessoa quer e oferecer para ela os caminhos para que aquilo aconteça. Mas aí, seria uma questão só estética? Vai além disso? É bem mais do que estética, na verdade, né? A gente já está buscando o bem-estar, o bem-estar físico, mental e emocional daquela pessoa. Por quê? Por todas essas questões de discriminação, de violência, a gente consegue, através da harmonização, uma passabilidade social maior. A passabilidade é o termo que a gente usa muito, inclusive as pessoas transgêneros usam esse termo também, né? Para o quanto elas conseguem se passar pelo gênero que elas gostariam, o quanto ela está sendo confundida quando ela vai num restaurante, o quanto ela vai receber o motoboy do iFood, se está chamando de ele, de ela. Então, quando a passabilidade está boa, é porque a pessoa está conseguindo se passar pelo gênero que ela gostaria. Isso reduz bastante questões psiquiátricas, que são muitas vezes importantes. A gente usa muito o termo disforia, que é quando a gente tem uma situação de estresse, tristeza muito importante, gerada por características do corpo que não estão agradando. Seja, por exemplo, por um homem trans que não se sente agradável em sentir as mamas no próprio corpo, pessoas que não conseguem tomar banho com a luz acesa, às vezes tem casos de automutilação. Então, essa questão de disforia muitas vezes leva para quadros de depressão, ansiedade e até casos de suicídio. Então, é muito mais do que uma questão estética aí. E aí, com a hormonização, a gente consegue promover algumas mudanças no corpo que acabam trazendo esse conforto físico e mental para as pessoas.
Quando a gente vai pensar em quem pode hormonizar, a gente tem algumas normas aqui no Brasil. A gente só pode começar a hormonização em maiores de 16 anos, desde que aquela pessoa tenha o consentimento dos responsáveis legais, senão ela precisa esperar até os 18 anos de idade para começar o processo. É bem importante que ela tenha questões de saúde mental bem controladas também, se ela tiver algum quadro depressivo ou de ansiedade, porque a hormonização pode agravar um pouquinho pelas oscilações de humor, já que tem uma mudança hormonal aí presente. E ela tem que estar com uma capacidade total de tomada de decisão também, né? Ela não pode estar com um surto psiquiátrico, nada disso, durante o início ali do processo. Por isso, a gente sempre vai pedir para ter uma avaliação do profissional de saúde mental que esteja preparado, que esteja treinado para lidar bem com essas questões de LGBT e não vai fazer uma transfobia no consultório, por exemplo. A gente não pede um laudo mais hoje em dia, né, já que realmente não é uma questão de doença e tal, e sim, simplesmente um acompanhamento. É muito comum a troca de conversa, de mensagem entre o médico que vai começar a hormonização e o psicólogo para saber se está tudo bem mesmo. E se a pessoa puder ter uma equipe multidisciplinar, acaba sendo muito benéfico. Aqui no ambulatório de gênero do HC, a gente tem essa equipe multidisciplinar com psicólogo, psiquiatra, ginecologista, endócrino, fono, tinha uma antropóloga, então tem todo mundo que consegue ver todas as nuances aí desse processo. E aí, a partir do momento que a gente viu que a pessoa quer hormonizar, ela tem indicação, preenche os critérios, um ponto muito importante é, desde a primeira consulta, a gente avisar sobre fertilidade, porque a partir do momento que a gente começa a hormonização, a gente não consegue garantir que aquela pessoa continue fértil depois. No caso dos homens trans, até que é um pouco mais tranquilo, porque o ovário, ele consegue retomar a função dele, né? Vê mulheres que usam o anticoncepcional a vida toda, depois é só parar que conseguem engravidar. Mas principalmente para as mulheres trans que têm testículo, quanto mais tempo vai passando da hormonização, mais aquele testículo vai atrofiando. E a chance de você conseguir reverter depois pode ser bem baixa. Então, se a pessoa quer ter filhos biológicos, já tem um plano, ela pode fazer criopreservação de gametas. Deixar isso disponível para a pessoa, né, nem sempre é acessível para toda a população, mas é importante que ela pense em relação a isso. E aí entra uma questão complicada, porque quem aos 18 anos já sabe se quer ter filhos biológicos ou não, né? Mas é o que a gente tem. Então, se a pessoa puder fazer a criopreservação dos gametas antes de fazer a hormonização, é melhor. Por isso que essa conversa tem que vir já na primeira consulta. E aí, outro ponto importantíssimo é a gente alinhar a expectativa com a realidade. Às vezes a pessoa chega achando que vai mudar o corpo inteiro, vai ter uma transformação, e talvez não seja tão assim. A gente tem coisas que não se alteram com o uso de hormônios, a gente tem questões genéticas, e alinhar com cada um o que pode mudar, o que vai mudar e o que não vai mudar é fundamental também. E mais importante, quanto tempo vai demorar, porque tem gente que quer todas as mudanças da noite para o dia. Então, essa tabelinha aqui, né, era um post de Instagram que eu fiz, mas eu trouxe para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Quando a gente está pensando na hormonização feminina, né, da pessoa que vai usar estrogênio, a gente tem esses reloginhos aqui mostrando quando que começam as mudanças, e a setinha para cima é quanto tempo demora para atingir o máximo da mudança ali. Então, logo nos primeiros meses, a gente já tem algumas alterações, como a mudança da libido. Isso nem sempre quer dizer redução de libido, e sim, às vezes a pessoa vai passar por uma redescoberta ali do que é a libido para ela, mas as ereções costumam já diminuir. Isso é um ponto importante também, porque tem várias pessoas que desejam manter a ereção preservada. Não é porque é uma mulher trans que ela não quer ter mais ereções. Às vezes ela tem algum parceiro, ou uma parceira que tem penetração, e aqui vale a pena a gente entender o quanto isso vai ser importante preservar ou não, porque a gente consegue ajustar a hormonização para tentar manter isso preservado ou não. A questão da pele dá uma melhorada para quem tem problemas com oleosidade, acne, logo nos primeiros meses a gente já vê mudanças também. A massa muscular aqui, ela costuma ter uma reduzida por conta da diminuição dos níveis de testosterona. Então é importante que a pessoa esteja se exercitando para minimizar essas perdas de massa muscular. As mamas já começam a crescer a partir de uns 3 meses, mais ou menos. Aqui vai muito acompanhar aquele desenvolvimento de Tanner que a gente vê na pediatria, né? Então M1, M2 e tal. Mas nem sempre ela vai ficar num formato de quem passou por uma puberdade mesmo. Então é importante deixar a pessoa bem ciente de que talvez, se ela desejar mamas grandes e tal, ela precise de uma prótese, mas que a gente vai ter que esperar o tempo aí de pelo menos 2, 3 anos para entender o quanto que aquela mama realmente vai crescer. A redistribuição de gordura
É uma questão que a gente vê principalmente para quem vai ganhar peso, perder peso ao longo do processo. Mas o que acontece é que o estrogênio ele leva uma predileção maior por acumular gordura na região do quadril. Então, quando a gente está fazendo essa hormonização feminina, a pessoa tende a acumular menos gordura no abdômen, para a gordura se acumular mais no subcutâneo, ali na região do quadril. Mas aí é bem importante a gente lembrar que tem a parte óssea que estabelece, né, a diferença aí de quadril para homens e mulheres, né, pensando biologicamente. Então, nem sempre a gente vai ter um ganho de quadril tão significativo assim. Os testículos, eles começam a atrofiar já nos primeiros meses também. O que mais demora para a gente ver é a redução de pelos na forma geral, e muitas acabam até optando por fazer procedimentos a laser, depilação, que é muito mais definitivo, na verdade, do que você ficar esperando os pelos irem embora só com a hormonização. E quando a gente pensa na hormonização masculina, também tem algumas coisas que logo de cara a gente já começa a notar mudança. Por exemplo, a parada de menstruação. Cerca de 90% acaba entrando em amenorreia já nos primeiros meses. A queda de cabelo, para quem tem uma tendência para alopécia, já pode começar a aparecer aí dentro do primeiro ano. Oleosidade é uma queixa muito comum, principalmente no início da hormonização, tá? Então, desenvolvimento de acne e tal, é sempre bacana ficar atento também e tratar. O clitóris, ele aumenta de tamanho já também nos primeiros meses, é uma característica depois irreversível, então a pessoa precisa estar ciente desse aumento. Alguns gostam, alguns não ligam, outros não querem. Quando não quer, não tem muito como correr, mas para aqueles que querem aumentar, existe inclusive exercícios com pump que a gente pode orientar de como fazer esse aumento maior do clitóris. O engrossamento da voz nos primeiros meses, aqui eu deixei 6 a 12, mas tem pessoas que voltam no consultório às vezes com 2, 3 meses já, com a voz já oscilando, fica que nem adolescente aqui mesmo, oscilando bastante a voz, e depois de 1, 2 anos dá uma estabilizada melhor. A voz é muito importante a gente lembrar que na hormonização feminina, ela não muda. A testosterona, depois que agiu e engrossou a voz, a gente não consegue reverter com alterações hormonais. Existem fonoaudiólogas bem treinadas que conseguem fazer essa modulação de voz e fica incrível o resultado, é muito legal mesmo. Redistribuição de gordura também, então a tendência é diminuir um pouco a gordura do quadril e ir para o abdômen, mas novamente, a questão óssea a gente não consegue mudar. Aumento de massa muscular, principalmente se a pessoa estiver se exercitando, e aumento de pelos e barba. A gente vai ter uma demora maior para a maioria das pessoas aqui, pode demorar até 5 anos para desenvolver toda a pelificação. Muitos acabam usando minoxidil, que é um tratamento para alopecia na região da barba, porque estimula o crescimento. E vale a pena a gente sempre orientar sobre as opções cirúrgicas também, porque tem aquelas mudanças que a pessoa está buscando, que ela não vai obter através da hormonização, mas é legal que ela saiba que essas opções existem. Então, tem a mamoplastia masculinizante, ou para quem quer colocar prótese de Maria também no caso das mulheres. A tireoplastia é a cirurgia de voz, para quem não conseguiu um resultado legal com fono. Então, para mulheres trans que têm a voz grave ainda, elas optam muitas vezes por fazer essa cirurgia, às vezes associadas até no mesmo tempo operatório ali da condroplastia, que é a retirada do pomo de Adão. Tem a feminização facial, que depende muito de caso a caso, mas pode envolver até desde uma raspagem do osso da fronte, como puxamento aqui da pele, da testa para cima, e aí é mais o cirurgião plástico que vai avaliar caso a caso, e algumas acabam optando mais pelo preenchimento com ácido hialurônico também, que não é definitivo, muitas vezes precisa reaplicar, mas que é bem menos invasivo do que as cirurgias. E a redesignação sexual, que não é um item obrigatório também. Na verdade, a minoria das pessoas que eu faço acompanhamento desejam mesmo fazer a redesignação sexual, né? Até porque hoje, para a gente fazer para mulheres trans é um pouco mais fácil, as técnicas estão mais avançadas, mas para homens trans ainda é muito difícil fazer um pênis. Então, pelo resultado estético e tal, muitos acabam optando por não fazer. E a gente tem que olhar para a saúde da pessoa como um todo também quando vai iniciar a hormonização. Então, avaliar inicialmente quais que são os riscos que aquela pessoa pode desenvolver, né, quais as comorbidades que ela já tem, que a gente vai ter que acompanhar mais de perto aí, e que podem se agravar durante o processo. Eles são parecidos um pouco de homens e mulheres trans, mas tem alguns que são mais específicos. Quando a gente vai usar o estrogênio na questão de mulheres trans, a gente pode ter um risco de doença tromboembólica, pode aumentar o risco de colilitíase, aumento das enzimas hepáticas, principalmente se a gente estiver usando via oral, hipertrigliceridemia,
Algumas condições cardiovasculares, se a pessoa já tiver outros fatores de risco, como obesidade, e é muito comum a gente ver obesidade no meio trans também, até pela gordura disfarçar algumas características corporais. Homens trans obesos é muito comum. E hiperprolactinemia, pelo uso do estrogênio e também pelos bloqueadores de testosterona que podem levar a essa condição. Então, de vez em quando, a gente acaba dosando a prolactina, ver se está tudo bem, porque se a pessoa tivesse, às vezes, um microprolactinoma que não estava se manifestando, mas a gente começou a estimular com o estrogênio, ele pode se manifestar mais para frente também. E no caso dos homens trans, a gente vai ficar atento muito ao hematócrito. A testosterona ela pode causar eritrocitose, então esse aumento dos glóbulos vermelhos aumenta o risco de trombose. Se o hematócrito começa a passar de 50, a gente pensa em reduzir as doses de testosterona. A questão da acne e pele oleosa, que nem eu tinha comentado, da alopecia androgenética, isso aqui é muito esquecido, né, que é a apneia do sono, e a testosterona ela pode levar a um agravamento do quadro. Aumento das enzimas hepáticas também, muito mais raro, tá bom? Dislipidemia pode estar presente também, principalmente se os níveis de testosterona não estiverem adequados. Quando a gente tem subdoses ou doses acima, a dislipidemia se manifesta mais. E o risco de doenças cardiovasculares, principalmente para aquelas pessoas que já têm um risco aumentado também. E é sempre legal estimular a mudança de hábitos, se a pessoa fuma ou é sedentária, tentar melhorar essa questão também para minimizar os riscos. A densitometria óssea, né? Várias pessoas ficam preocupadas com a massa óssea das pessoas que vão hormonizar. A gente tem, imaginem, poucos dados na literatura, né? Porque qual que é a população de idosos que hormonizaram a vida toda hoje em 2024, que foram estudadas e acompanhadas? Então, pelos poucos estudos e pelos poucos guidelines que a gente tem, a recomendação hoje é de rastrear as pessoas com mais de 50 anos e que já hormonizaram por pelo menos 5 anos. Quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente vai usar o T-score mesmo para checar a densitometria se está adequada, se tem uma osteopenia ou uma osteoporose. E quando a pessoa tem menos de 50 anos, a gente continua avaliando o Z-score, né, como é feito na população cis, sempre levando em conta o gênero com o qual o indivíduo se identifica. Então, se a pessoa está usando testosterona, né, se identifica com o gênero masculino, ela vai ser comparada com a população masculina. Por que aqui menor que 50 anos se a recomendação é maior que 50, né? Às vezes a pessoa teve uma fratura patológica, fez uso de corticoide crônico, tem uma doença importante que você precisa avaliar, e aí não é só porque a pessoa é trans, né? Tem que ver o resto também. E o Frax, que a gente usa muito nos casos de osteopenia, né? Ele ainda não tem recomendações estabelecidas para a gente falar se já é uma osteopenia mais relevante para risco de fratura ou não. Quando a gente vai acompanhar daí o monitoramento, né, durante as consultas assim, a gente sempre vai buscar laboratorialmente manter os hormônios em níveis fisiológicos. A testosterona a gente busca manter de 300 a 800, que são as referências mesmo para a população cis. E para quem está usando estrogênio, manter os níveis entre 100 e 200. Outro objetivo é manter os hormônios sexuais endógenos bloqueados. Então, as mulheres trans, a gente vai buscar uma testosterona menor do que 50, e os níveis de LH e FSH, buscar eles mais bloqueados também. No caso dos homens trans, a gente vai buscar um estradiol menor do que 50, com LH e FSH um pouco mais bloqueados também, mas é difícil deles bloquearem. Nem sempre a gente consegue esses dados laboratoriais. A gente vai acompanhando mais clinicamente mesmo e vendo se a testosterona realmente, aliás, o estrogênio realmente está bloqueado. A gente vai sempre acompanhando as comorbidades também, laboratorialmente. Estimular a prática de exercício físico reduz o risco de trombose. Então, quanto mais a gente puder tornar a hormonização segura, melhor. E sempre acompanhar o peso, porque eu falei, né, é uma população muito prevalente à obesidade. Então, se a gente puder fazer essa monitorização e aconselhamento, é bem legal também. O câncer é uma dúvida que muitos próprios pacientes têm, os médicos, os familiares, e todo mundo quer saber. Aumenta o risco de câncer, tem que rastrear. Então, a gente tem as recomendações de rastreamento da seguinte forma hoje. Mulheres trans continuam tendo próstata na maioria das vezes. Rastreamento de câncer de próstata igual de pessoa cisgênero. Rastreamento de câncer de mama, né? Para aquelas que fizeram hormonização e desenvolveram mama, a recomendação hoje é fazer a cada 2 anos após os 50 anos de idade, se a pessoa hormonizou por mais de 5 anos também. A mesma da densitometria. No caso dos homens trans, rastreamento de colo de útero continua para aqueles que não fizeram esterectomia, segue o protocolo das pessoas cisgênero também.
E o câncer de mama, se não fez cirurgia e está preservada, também vai seguir o protocolo de pessoa cis. Quando a retirada foi feita, tem a dúvida se deve ser feita a autopalpação, identificação de nódulos e tal, mas aí já não tem mais o exame de imagem para rastrear. E será que o risco é aumentado de câncer de mama e tal? Hoje a gente sabe, né, é um pouco confuso na hora que vocês leem, mas vou tentar explicar. Pensando nas mulheres trans, que são aquelas que vão desenvolver mama com a hormonização, elas têm um risco maior do que nos homens cis. Então, elas nasceram pertencendo ao sexo masculino, passaram a hormonizar, e sim, elas vão ter um risco aumentado de câncer de mama. Porém, esse risco, hoje a gente entende que ele é menor do que nas mulheres cis, que realmente tiveram a mama desenvolvida ao longo da puberdade e com a vida e não com a hormonização. Esse mesmo dado vale para os homens trans também. Então, no caso, muitas vezes eles podem ter um risco maior de ter o câncer de mama em comparação aos homens cis, são aqueles que já nasceram no sexo masculino, mas eles vão ter uma redução do risco de câncer de mama em relação às mulheres cis. Então, é como se homens e mulheres trans ficassem no meio termo, entre um risco maior do que o dos homens cis e menor do que das mulheres trans. Esse é um estudo que eu deixei a referência aqui, quem quiser dar uma olhada, ele foi feito na Holanda, acho que com 3.000 de coorte retrospectiva, mas é o que a gente tem de dados, né? A gente não tem várias informações aí para fazer esse tipo de levantamento ainda. E mostrando assim meio que como é o passo a passo da hormonização, né? Quando a gente vai fazer a hormonização feminina, a gente vai usar normalmente duas medicações. O estrogênio mesmo, que é o que vai levar as características, né, as mudanças corporais, e os bloqueadores androgênicos para minimizar os níveis da testosterona. Pensando no estradiol, é muito mais interessante a gente usar as formulações naturais, primeiro, porque elas são mensuráveis, então a gente consegue dosar melhor nos exames de sangue e ver se a hormonização está em níveis adequados, e também pelo menor potencial protrombótico. Então, muitas já chegam usando anticoncepcionais com etinil estradiol, porque é o que tem disponível no SUS, né, e consegue por preços mais acessíveis, mas quando a gente consegue orientar, a gente tenta mudar pelas formulações naturais. Principalmente para pessoas maiores de 40 anos, mas a gente pode usar isso até para pessoas mais novas, preferir as vias transdérmicas pela segurança melhor também, e principalmente para aquelas pessoas que já têm o risco cardiovascular mais aumentado. E a gente sempre vai levar em conta qual que é a questão financeira da pessoa, a preferência, qual que é a via que ela prefere na hora de escolher qual que vai ser essa opção do estradiol. E a gente tem várias opções, né? Quando a gente pensa no oral, as formulações naturais, que são 17-beta ou natifa, né? Ou valerato, que a gente tem algumas marcas aí disponíveis, a gente pode fazer uma dose que varia de 2 a 6 miligramas por dia. São doses muito maiores do que a gente faz numa reposição hormonal pós-menopausa, por exemplo. Mas é que lembra que aqui a gente precisa não só da dose, mas uma dose além para bloquear os níveis de LH, FSH e testosterona. Por isso que a dose ela é bem maior. Tem a opção de adesivo também. Eu não me lembro de ter alguma paciente trans usando adesivo, principalmente por questões financeiras e por ter que ser doses maiores, né? Então acaba sendo muito adesivo. Os géis, eles são opções bacanas também, pela segurança. Algumas se incomodam pela quantidade de gel, porque são vários pumps por dia ali. E a intramuscular a gente praticamente não indica, porque normalmente elas estão associadas a progestagênios também. E aí você vai estar dando uma substância que talvez não tenha nenhum benefício, e por que dar então, né? Mas é muito comum, principalmente nesses Discord e outras plataformas online, as próprias mulheres trans indicarem usar mesigina, perlutan, e elas já chegam usando isso. E são doses muito maiores do que usadas mesmo pela população cisgênero. Chega a ser uma ampola por semana. Então tem a questão do incômodo também, né? Porque são injeções intramusculares. E aí, além do estradiol, a gente usa os bloqueadores androgênicos. Aí a gente tem duas opções principais aqui no Brasil, que é a espironolactona e a ciproterona. E o papel dos bloqueadores é bloquear tanto a produção da testosterona quanto o efeito periférico delas. Elas acabam ajudando, então, a bloquear esses níveis séricos e reduzindo as ereções. Então, para quem não deseja ter ereção matinal e tem um desconforto com as ereções, a gente pode usar até doses maiores dos bloqueadores. Quem deseja já preservar as ereções, a gente acaba usando doses menores. A gente tem um levantamento de que doses de 10 miligramas por dia de ciproterona já é o suficiente para fazer todo o bloqueio hormonal
e ainda assim é uma dose bem mais segura do que doses mais altas que podem levar à elevação de transaminases, a risco cardiovascular. Então, hoje a gente só tem o comprimido de 50 no Brasil. O que, que a gente faz? Parte em 2 e às vezes parte em 4. É o único jeito que a gente consegue chegar aí 12,5. E muitas ficam bem mesmo. A espironolactona a gente precisa de doses bem maiores, né? A gente começa a usar para hipertensão e tal, para 25 miligramas, mas o efeito androgênico é maior a partir de 100 e a gente pode chegar até 300 miligramas por dia. E aí muita gente tem a dúvida, né? Ué, mas aí a pessoa vai usar só estrogênio e a progesterona? Usar ou não usar? Não temos um consenso, assim, mas a recomendação é não usar pela falta de evidências de benefício mesmo. Porém, tem esse estudo super enviesado de um cara super defensor, assim, das progesteronas, mas ele traz algumas questões, né, que seriam possíveis vantagens aí de usar. Seriam um efeito feminizante um pouco mais rápido, principalmente questão de pele, de cabelo, porque a progesterona ela pode ela pode bloquear a conversão da testosterona no DHT, que é um subproduto da testosterona que está muito associado à queda de cabelo, principalmente na calvície. Poderia ter um desenvolvimento do que tal maior e talvez um formato ou tamanho das mamas mais interessante. Poderia ajudar na preservação da massa óssea, principalmente naquelas pessoas que têm um risco aumentado, porque a progesterona ela tem um papel de ativação direta nos osteoblastos. Poderia melhorar a qualidade do sono, já que a progesterona ela tem esse certo efeito de, né, a gente dá até à noite para a pessoa conseguir, às vezes, ter um sono mais relaxante. O risco cardiovascular poderia ser reduzido também por uma melhora de função endotelial e evitaria as doses mais altas do estradiol. Na prática, a gente não acaba usando na população assim de rotina, mas sempre vai ter a paciente que leu na internet, de que é interessante, que ela quer usar, que ela quer experimentar. Tudo bem. Passa um Utrogestan, vê como ela se sente, faz um teste terapêutico, vê se valeu a pena. Se ela quiser manter, também não tem uma contraindicação para usar. Mas é uma coisa que você tem que ver se vai ter um real benefício. Às vezes, só de explicar, a pessoa já entende. E lembrando que a ciproterona é um progestágeno. Então, se você já explicar, que olha, mas você já está com o progestágeno, que é a ciproterona, aí a pessoa, então tá bom, aí fica tudo bem. E aí você pode usar essa opção como bloqueador. Na hormonização masculina, aí a gente não precisa de bloqueio nenhum, é só a testosterona mesmo. Ela já dá conta de bloquear o eixo hormonal. E a gente tem diversas apresentações aqui no Brasil. A gente vai levar muito em conta, principalmente a condição financeira, porque varia bastante o valor e não tem nenhuma opção disponível pelo SUS. Eu coloquei nomes comerciais aqui, porque são basicamente as únicas apresentações que a gente tem mesmo. E uma tabelinha para vocês entenderem a diferença entre elas. A undecilato de testosterona, que é a mais famosa que o pessoal usa é a Hormos, ela é a testosterona um pouco mais interessante em termos de farmacocinética, porque é uma testosterona que você aplica, ela vai chegar num nível bacana e ela vai se manter estável ao longo de 3 meses, mais ou menos. Isso faz com que a flutuação hormonal seja menor, a flutuação de humor acaba sendo menor por conta disso também. Características de oleosidade de pele, acne, acabam sendo menos agravadas. Os pacientes acabam achando bem interessante um dessilato. E as aplicações são interessantes também, porque a cada 10 a 16 semanas, que dá uma média de 3 a 4 meses. Então ela é mais estável, tem menos efeitos colaterais, tem um custo relativamente aumentado aí. Quando a gente pega as formulações genéricas, as mais baratas custam 250, mas aí as marcas mais caras, como a Nibido, chega a 600 reais, mas é um custo a cada 3 meses, então sai menos de 100 reais por mês. Pensando em SUS, tem pessoas que têm condições, pensando em pessoas que não têm, né? Então a gente sempre tem que levar isso em conta. Mas comparando com as outras, ela ainda fica muito interessante. Por quê? A Deposteron e a Durateston, elas são muito parecidas. É uma mudança mais de sal mesmo, mas o comportamento farmacocinético delas é muito semelhante. A gente faz as aplicações a cada 2 a 4 semanas, então a frequência de injeções intramusculares ela é maior. O problema é que aqui a gente tem a flutuação dos níveis maior e, consequentemente, mais efeito colateral. Por quê? Você aplica, ela faz um pico, mas aí quando está perto da próxima aplicação, ela já costuma estar em níveis mais baixos. E esse sobe e desce muitas vezes traz mudanças de humor, oleosidade, e aí pode ser que a pessoa não ache tão bacana. Mas isso é individual, tem pessoas que não sentem e ficam bem.
eram opções muito baratas, custava R$ 10, a caixinha que vinha 3 e tal, mas teve um boom nas academias, então o preço subiu. Dá um gasto hoje de R$ 70, R$ 50, dependendo de qual você vai usar, a cada 3 semanas, mais ou menos. Em época de verão, isso aqui simplesmente some de todas as farmácias. E aí é legal que o paciente tenha um plano B, porque a ondesilato ela é muito menos usada como anabolizante, então as pessoas precisam manter o uso da testosterona e acabam, às vezes, migrando para essa daí também. O androgel, a vantagem dele é que ele tem a farmacocinética mais fisiológica de todas, porque a aplicação é feita pela manhã, os níveis vão caindo relativamente estáveis ao longo do dia, como é numa pessoa cis, e no dia seguinte a pessoa vai acordar e vai aplicar novamente. Então ela tem uma flutuação que lembra muito a fisiológica mesmo. Só que as aplicações são diárias e o custo é bem mais elevado. É R$ 300 por mês daí. Esse slide eu criei só para hoje, que eu imaginei. E o endométrio? O que vai acontecer com essas pessoas usando testosterona, né? Então, bom, são pessoas que têm alguns fatores de risco adicionais aí para câncer de endométrio mesmo. A obesidade, que nem eu falei, são pessoas que muitas vezes têm nulipariedade, alcoolismo é muito frequente também em pessoas trans. Então, deveríamos mesmo pensar, né? Mas até hoje a gente não tem recomendação de rastreio em pacientes assintomáticos. A não ser que passe a ter algum tipo de sangramento ou alguma queixa específica, aí sim investigar. Mas rastreamento, a gente ainda não tem recomendação, não fazemos ultrassom de rotina. Ultrassom transvaginal é um exame extremamente desconfortável para essa população, porque eles têm a vagina bem atrofiada por conta do bloqueio do estradiol. Então a gente tem que pensar muito para pedir esse exame. Muitas vezes a gente faz uma avaliação inicial pélvica, se tem, por exemplo, não atingiu a amenorreia depois de um ano de hormonização e tal. E a gente tem alguns dados, né, inclusive estudos com biópsia de endométrio, que avalia a citologia e tudo, e mostra que a atividade endometrial se mantém preservada para a maioria das pessoas, mesmo em uso da testosterona, predominando a fase proliferativa, mas não há nenhum indício de que a testosterona aumenta o risco da hiperplasia ou do câncer endometrial nessas pessoas. E, bom, já que o endométrio se mantém ativo, a gente pode ter esse tipo de cenário. E aí, oferecer método contraceptivo para as pessoas que têm útero e se relacionam com pessoas com pênis é extremamente importante. Porque imagina, a pessoa está usando testosterona, está em amenorreia, várias acham que elas não podem engravidar, né? Então o cara pensa, não estou menstruando, não posso engravidar. E aí engravida usando testosterona, que é teratogênica. Então a gente tem que estar atento, perguntar qual que é o tipo de parceria que a pessoa tem, se relaciona ou não com pessoas que têm pênis. Pode ser que em um dia numa festa você se relacione com alguém que tem pênis, porque a contracepção é muito importante da gente orientar, até porque 20% deles não usam contracepção e 24% das gestações norte-americanas de homens trans não são planejadas. Se não são planejadas, possivelmente estavam usando testosterona também, e isso pode trazer algum tipo de alteração para o feto. E aí, oferecer os métodos contraceptivos, a gente vai seguir os mesmos critérios de elegibilidade da OMS e CDC. Todas as opções são interessantes, desde que a gente não tenha estrogênio. Então, a colocação de DIU é interessante, porque vai durar vários anos, a pessoa não vai precisar lembrar daquilo, mas é um procedimento desconfortável pela questão da atrofia vaginal. Preservativo sempre, né, para proteger contra ISTs também, que também é possivelmente prevalente. Depo-provera é uma opção interessante também. Dá para usar progestágenos via oral, isolados. O Implanon a gente ainda não tem estudos, mas com a doutora Cássia a gente está querendo fazer o estudo aqui no HC e oferecer o implante de etonogestrel para os pacientes, tanto para redução de escapes menstruais, vamos avaliar se realmente pode ajudar, mas para prevenção aí também de uma gravidez indesejada, e é um método que pode ser muito interessante, porque não tem aquela lembrança do uso diário, que tem um estigma muito grande de ser do sexo feminino, né, então o homem trans às vezes não se sente confortável com isso, não tem as injeções, não precisa do exame especular para colocar o DIU, então seria uma opção interessante. E aí, resumindo alguns pontos chaves, né? Sempre legal que antes da hormonização a gente tenha uma equipe multidisciplinar treinada, se possível, para acompanhar aquela pessoa. Lembrar de preservar a fertilidade, se ela quiser, com congelamento de gametas, orientar a contracepção,
ver se a pessoa tem alguma comorbidade que a gente vai ter que acompanhar mais de perto, e, bem importante, orientar a expectativa, realidade, cronologia, porque é um processo longo, precisa de paciência, são 3, 4 anos aí até todas as mudanças se estabelecerem, e nem tudo vai mudar. E depois que a pessoa já está fazendo a hormonização, é legal a gente sempre buscar manter os níveis fisiológicos e ir acompanhando clínico e laboratorialmente ali como que está essa evolução. Eu deixei aqui alguns guidelines, esses dois são um pouquinho mais antigos, mas a gente tem o da Endocrine Society e o da SBEM, que é brasileiro mesmo. Se alguém tiver interesse sobre o assunto, pode dar uma olhada, que eles são bem legais. E a gente tem alguns mais recentes aqui, que é o Protocolo de São Paulo, de cuidado integral às pessoas transgênero, e esse mais recente de 2022 também, do Jornal Internacional de Cuidado de Pessoas Trans também. Ele tem a versão em português, esse a pessoa tem que estar muito afim, porque ele acho que tem umas 500 páginas, mais ou menos, mas é bem gostoso de ler. Ele explica bem o que é uma pessoa transgênero, tudo aquilo do primeiro slide que eu falei, passo a passo, ele é bem integral mesmo, bem bacana. E é isso, sempre gosto de deixar meu contato, porque as dúvidas surgem às vezes no consultório e tal, e se vocês quiserem em qualquer momento mandar e-mail, mensagem no Instagram e tal, podem ficar à vontade também. Obrigada, Otávio. Acho que foi muito bom, né? Muito esclarecedor. Eu vou abrir para perguntas ou comentários. Professor Belmiro. Bom, não posso deixar de fazer um comentário ao brilhantismo como se apresentou essa aula, né? Que a qualquer momento as aulas que falam de sexualidade podem descambar para um caminho desnecessário. E eu acho que você conduziu a tua aula com uma seriedade incrível, assim, a gente conseguiu entender o que você quis passar, que é a questão da hormonização das mulheres trans, nos homens trans, e o cuidado que é necessário se ter com essa população, que representa uma população de uma prevalência que não é mais tão invisível, né? Se tornou muito mais visível isso, e com uma série de direitos que precisam ser respeitados, e muitos profissionais não sabem que esses pacientes têm uma série de direitos que precisam ser respeitados. E a maneira como você apresentou a tua aula nos leva à conclusão de que sim, nós estamos com pessoas muito sérias trabalhando nesse caminho. E eu me orgulho de ver pessoas que foram meus alunos, né, como você, e como ontem o Zé Paulo na Assembleia, colocando as questões do aborto legal, assim, colocando, peitando mesmo o pessoal, dizendo assim, é preciso sim ter uma lei que regulamente essas coisas. Então, eu achei assim, muito de uma delicadeza incrível a maneira como você colocou as coisas. Primeiro, porque você nos inseriu no tema, e eu acho isso fundamental numa apresentação. Principalmente num departamento que não é o teu. Então, lá talvez as pessoas até entendam. Aqui é preciso explicar o que você está falando. E você foi muito, muito claro nas suas exposições. Eu queria te cumprimentar sobre isso. Obrigado. E queria te dizer assim que continue sendo esse cara sério e fazendo essas coisas bem feitas que você está fazendo, porque realmente é desse tipo de profissionais que nós precisamos aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o teu pai na Secretaria de Estado Municipal da Saúde e vi o quanto que a gente tinha afinidades em uma série de conversas que nós precisávamos ter com gestores. E acho que é isso. Agora a gente tem que trabalhar na gestão de como fazer isso estar disponível no SUS, que as pessoas trans que chegam à porta para fazer a abertura de prontuários sejam adequadamente tratados, desde a entrada e não apenas quando chegam ao profissional de saúde. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que o caminho tem que ser por aí, com profissionais com a tua competência. Parabéns e muito obrigado pela aula que você nos deu. Obrigado, Belmiro. Acho que é bem importante a gente ter essa noção de que precisa ser ampliado mesmo o serviço, porque hoje a gente está com uma demanda aqui no ambulatório que a gente não consegue dar conta. A gente tinha uma lista de espera de 2 anos para casos novos, a gente precisou fechar essa lista porque as pessoas estavam frustradas e não tem para onde ir. E a gente tem alguns poucos ambulatórios, tem o
me fugiu o nome, no Itatinga, tem um ambulatório que atende essa população também, e eu acho que é Transcender o nome do ambulatório, mas as pessoas aqui da região mesmo, e estamos falando de uma das regiões mais ricas do país, né, não tem acesso. E seria muito legal ter a capacitação de não só endocrinologistas, mas qualquer profissional, né, da saúde, médico, que estivesse numa UBS, de poder orientar a hormonização. Não é uma coisa difícil, não é complexo, basta a pessoa querer sentar e entender mesmo. Mas é isso, para que a gente conseguisse realmente abraçar todo mundo, e não só na parte técnica, né, mas desde tratar pelo nome social mesmo, usar os pronomes adequados, porque isso já é um acolhimento muito bacana. Eu fiquei pensando que você falou da progesterona, né? E eu sempre gosto de dizer que progesterona só serve para duas coisas, assim, que é para manter a gestação no começo e para proteger o útero na terapia hormonal, na menopausa. Porque a progesterona normalmente está muito associada, né, com TPM, com inchaço, acne, então eu gosto de brincar com isso. Aí, a hora que você falou, olha, as pessoas pedem para repor progesterona, eu fiquei pensando assim, se as mulheres pudessem, elas também não iam querer ter os efeitos da progesterona, por que a pessoa transfeminina gostaria de ter? E eu não sei, acho que o Pácaro até pode comentar, mas me parece que o efeito principal é o estradiol, né, Otávio? Assim, As mudanças, as características físicas vão se mudar, vão ser construídas principalmente pelo estradiol. Eu acho que esse desejo da progesterona vem de duas formas aí. Um é por se sentir uma mulher mais completa, né? Poxa, por que as mulheres cis têm dois hormônios e eu querem um ter só? TPM também, né? Talvez. E o outro é a internet. Então, você lê lá que o óleo de não sei o que é legal, todo mundo quer usar. Então, uma mulher trans aqui falou que a progesterona foi ótima, quero usar também. Então, a internet tem o acesso à informação, né? A pessoa tem como expandir muito o conhecimento dela, porém, às vezes, para conhecimentos errados. Então, é legal que a pessoa pesquise, mas que leve as dúvidas para o consultório mesmo e que a gente possa conversar sobre isso. E eu achei bacana que você trouxe o risco de câncer de mama, né? Que na verdade, é um risco maior do que homem cis, mas menor do que mulher cis. E é lógico que não tem estudo com isso, porque é uma população muito pequena, né? Mas a gente, quando a gente usa no climatério, né, estrogênio associado com progesterona, a gente costuma ter um efeito potencializado na mama, né? Então, seria um argumento aí para você não usar também, né? Apesar de que é um risco bem menor, né, em homens trans do que em mulheres cis, né? Porque tem essa questão da ação da progesterona em nível ductal ali das mamas também, né? Então, até ele usa como argumento ali daquele artigo lá de desenvolver talvez melhor as mamas, mas tem que levar em conta isso que você falou também. Bom dia, brilhante, Otávio, tá? Faço minhas as palavras do professor Belmiro, assim, achei fantástica a sua aula, Obrigado. muito agradável de assistir, acho que você abordou o tema, assim, nossa, fantástico, parabéns, tá? Dois aspectos para destacar, primeiro, quanto à diminuição no risco de câncer de mama em homens trans, daquele estudo do BMJ lá de 2019, que falou que eles têm um risco maior do que homens cis, mas 80% menor do que mulheres cis. Assim, eu não tenho certeza se eles não consideram naquela redução de risco os homens trans que fizeram mamoplastia. Essa é uma coisa que não é bem descrita no estudo. Porque talvez tenham feito e essa redução do risco também seja em decorrência da diminuição do tecido mamário, né? E que isso leve à redução, porque o uso apenas da testosterona, a plausibilidade biológica não seria tão grande para levar uma redução tão grande no risco, né? Então é um pensamento que eu tenho, que talvez quanto daqueles pacientes não fizeram mastectomia, né? E que por isso que a redução do risco fosse ser tão importante. Foi a mesma dúvida que eu tive. Eu falei, deixa eu achar aqui, onde que está isso daqui? Levou em conta, e eles não descrevem essa parte, mas poderia ser pelo efeito do bloqueio estrogênico ao longo da vida, né? Mas talvez. Difícil afirmar que realmente é isso. E um outro aspecto que eu gostei muito foi aquele slide que você falou que você fez exatamente para essa aula, que tem relação com a proteção endometrial no homem trans que usa testosterona, né? A gente sabe que a maior parte do efeito da testosterona leva a uma atrofia endometrial. Só que é o que você disse, assim, tem estudos que mostra 69% de proliferação endometrial
no uso de testosterona isolado, né? E quanto que isso pode se traduzir num risco de hiperplasia atípica do endométrio no futuro. Então, eu também fico um pouco receoso de dar testosterona isolada, né, para homens trans que têm útero. Então, assim, pelo risco maior de risco de câncer de endométrio no futuro. Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia juntar a necessidade de contracepção, às vezes, em que você pode dar um progestágeno isolado, como um desogestrel isolado, associado à testosterona, porque daí sim você estaria fazendo uma proteção endometrial nesses pacientes. Então, assim, eu achei muito legal que você comentou sobre o endométrio, que a gente também não dá para ficar tão tranquilo dando testosterona isolada para homens trans com útero. Mas obrigado, viu? Eu também não fico tranquilo, até porque apesar de hoje falarem, não tem nenhuma evidência de que não aumenta risco de câncer de endométrio, qual é essa evidência? Qual é a população maior de 60 anos que usou hormonização por muito tempo? A gente carece de dados mesmo, né? Então, pessoas hoje na terceira idade não tinham acesso à hormonização, mal sabiam que era pessoas transgênero. Então, são dados que a gente vai ter a resposta com o tempo mesmo. Então, se puder sim pensar em como proteger o endométrio, é uma opção. Eu ia falar para a gente colocar um DIU de levonorgestrel nesses pacientes, mas na verdade o que acontece? São pacientes que não querem ter um exame ginecológico e não querem passar por uma inserção de DIU, né? Por isso que o Otávio falou tanto do Implanon, né? E o problema do Implanon, que é lá de 10 a 20% de sangramento irregular, talvez esses pacientes não vão ter porque estão usando testosterona, que deixem a menorreia, mas não inibe o eixo. Não é? Então, não serve de contraceptivo. Então, são vários detalhes aí, né, que tem que pensar. Não é tão simples, né, só dar testosterona e pronto, né? Em primeiro lugar, parabéns, Otávio, feliz em ver você aqui de novo na casa e com uma aula tão brilhante que você deu, né? Obrigado. E ressaltar a importância da anticoncepção nesses indivíduos, né, que são trans, porque atualmente nós temos 2 trans fazendo pré-natal. É mesmo. Sim. E eles planejaram ou não? Não. Tá. Não planejado. Um é violência e o outro é não planejado. Porque tem os que planejam, né? Aí a gente Sim. interrompe a testosterona, espera tudo voltar. Aí O que é tudo bem. planejado está tudo bem. Mas, de fato, as pessoas esquecem da orientação, quer dizer, esses pacientes estão fazendo transição, estão tomando testosterona, e quem está ajudando na transição esqueceu de falar, olha, você pode engravidar, independente da parceria, né, porque um dos casos é um caso de violência, mas é muito importante a gente não esquecer da anticoncepção. Até porque tem a testosterona com duração trimestral, né? Então, você imagina o primeiro trimestre todo da gestação, às vezes um neném XX com testosterona. Exato. Teremos aí uma pessoa intersexo, possivelmente. A gente sabe dessas coisas e é um grande desafio, porque a pessoa também, a gente tem que orientar que tem que parar a testosterona, ela está na fase da transição, quer dizer, tem todo um cenário bastante complexo mesmo neste pré-natal, né? Então, só ressaltar aqui que a gente não pode esquecer, de fato, dessa orientação de anticoncepção independente dessa questão de que, estava fazendo transição ou não, não era planejada, mas sofreu uma violência. Tudo bem, teria indicação de interrupção, mas, em especial, não quis interromper. Então, assim, é complexo, né? Olha só. São escolhas individuais, não né? tirou, A gente só não tirou a respeita, mama, não tirou a mama. Então, assim, são vários desafios aí nessa população. Sim. Muito obrigada pela sua exposição aqui Eu hoje. que agradeço. Em defesa dos homens trans, eu tenho que eles começam a usar testosterona e ficam em amenorreia, né? Então, a menorreia está ligada com infertilidade, então eles se sentem seguros, né? Cabe a nós orientar que, apesar de estar em amenorreia, não está bloqueado o eixo e pode acontecer de engravidar, né? Então, acho que cabe a gente.
E os residentes, algum comentário? Querem fazer alguma pergunta? Oi, gente. Oi, Otávio, tudo bem? Eu sou a Alice, sou a R3 daqui. Primeiro, parabéns pela aula. Acho que talvez tenha sido a reunião do DTG mais cheia desse ano. Que Ou uma bom das mais. que as pessoas têm interesse nesse assunto. Tá todo... É uma coisa que estava todo mundo querendo saber. Ah, que legal. Então, muito obrigada. Segundo, o seu slide do endométrio era o começo da minha dúvida, então você respondeu parcialmente. Mas eu queria saber se no teu consultório, primeiro, tem muitos pacientes que são homens trans e desejam manter o útero, ou se eles acabam mantendo o útero por não ter condição de operar, financeira ou por fila, enfim. E nessas pessoas que mantêm o útero, se existe uma preocupação sua e dos seus colegas que fazem a mesma coisa, de estar dando essa orientação de proteção endometrial, mesmo que a pessoa não tenha relação com pessoas com pênis. Tá, Porque por mais que a gente não rastreie o câncer de endométrio, eu vi que você falou que não tem, né, nenhum protocolo de rastreio, principalmente pelo desconforto do exame transvaginal, mas pode acontecer e a gente perdeu o timing. Pode. Então é uma minoria das pessoas que eu vejo hoje que desejam a retirada do útero, principalmente porque não tem nenhuma manifestação, muitas vezes, da presença daquele útero na clínica da pessoa. A não ser que a pessoa não tenha alcançado a menorreia, o que é extremamente raro também. Acho que é um ponto ou outro assim que a gente vê. Raramente tem um pouco de cólica, mas é um dia, não é uma queixa comum. E quando a pessoa tem uma queixa mesmo, a gente acaba fazendo investigação, seja com ultrassom pélvico ou transvaginal, quando é possível também. A gente hoje não faz essa proteção endometrial como padrão mesmo. Em qualquer guideline que você for ler e tudo mais, essa recomendação não está presente. É uma dúvida mesmo que a gente tem, é uma coisa que talvez tenha que levar em conta o perfil da pessoa, se ela tem outros fatores de risco, talvez um homem que tenha obesidade associado a um alcoolismo mais importante, será que algum antecedente familiar, não sei o quanto isso levaria em conta, mas a gente poderia pensar em individualizar caso a caso. Mas se a gente puder juntar o útil com o agradável, como uma contracepção que proteja o endométrio, acaba sendo uma opção interessante também. Tá bom, obrigada. Imagina. Estava falando aqui com a doutora Elaine, que você comentou que a maioria não quer fazer a cirurgia, né, de redesignação sexual, né? Nem para mulher trans, nem para homem trans, né? A gente separa bastante a questão da genital com a identidade de gênero mesmo. E tem pessoas que têm muito prazer com o próprio pênis, que tem relação, masturbação, e a pessoa não quer passar pela redesignação, mesmo que o resultado cirúrgico hoje em dia seja muito interessante. E no caso dos homens trans, se a gente tivesse técnicas cirúrgicas mais avançadas, que realmente tivesse um pênis interessante, funcional, talvez a gente visse um pouco mais. Muitos acabam usando Pecker, que são próteses, e para dar um volume na cueca, né, para se sentir mesmo mais pertencente ao universo masculino e tudo mais. Tem uma parte muito falocêntrica aí, né, que a gente tem que tomar cuidado, e para urinar em pé. Então tem algumas coisas que acabam auxiliando também. Mas pelo resultado talvez estético, pela dificuldade de acesso a profissionais que façam no Brasil também, muitos acabam não optando por essa cirurgia. Mais alguma questão, pessoal? Alteração no prazer sexual após a redesignação de sexo nas mulheres trans. Isso ainda existe ou não? Você fala em termos de Que as sensibilidade? mulheres, isso, que as mulheres operadas tinham, por exemplo, eu ouvi isso, por exemplo, quando tinha uma transexual bastante famosa, que ela falou que fez a cirurgia de redesignação e daí ela passou a não ter mais orgasmos. Tá. Ainda Hoje, existe isso? então, hoje a técnica, ela usa uma própria parte da glande para a construção de um clitóris. E a fim de mesmo preservar uma área sensível que possa ser estimulada e proporcionar prazer para aquela mulher. Em termos agora de dados, assim, se realmente fica sensível, se não fica, eu vou ficar devendo um pouquinho.
mas acho que a técnica evoluiu bastante nos últimos anos, então talvez isso esteja um pouco mais preservado do que era antes. Sim. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma pergunta, comentário? Bom, Otávio, parabéns, né? Sou sua fã desde que você é aluno, então é muito gostoso ter você aqui no nosso departamento. Volte mais vezes. Deu branco agora. Não, que eu estou em privação de sono, por isso que você pergunta. Lembrei. Na verdade, é uma pergunta mais, ou uma pergunta ou um comentário filosófico, né? Em relação ao conceito de saúde, né? Como você falou, você fechou a abertura de casos novos no ambulatório, né? Porque fica uma fila, né? Então, assim, acho que o conceito de saúde hoje, a gente tem que entender que é uma coisa muito mais ampla, né? Você vê a questão da expectativa de vida, que é uma coisa que chama atenção, né? Então, a grande maioria do acesso e do tratamento está no meio do privado, e privado mesmo. Eu não sei o quanto que até a saúde suplementar de convênios autoriza essas cirurgias, né? Então, assim, só colocar um destaque para isso, que o conceito de saúde não é só, né, operar um câncer, fazer tratamentos de doenças, né? Entender esse contexto e promover a saúde nessa população é um desafio, é uma coisa que a gente está muito longe do ideal, né? E a gente precisa fazer essa provocação em entidades para que realmente esse tipo de atendimento e acesso seja incorporado, né? Seja até esses acolhimentos de unidades primárias de saúde, né? Criar realmente ambulatórios de acolhimento e multidisciplinares, sem dúvida, né? Mas eu fico provocada com essa questão, né? Da saúde dessa população de uma forma multi, né? E hoje a gente não tem essa promoção de saúde nessa população, né? Tanto no público quanto no suplementar, né? Então, não sei se existe algum código TUS para atender, né, de forma de procedimentos a essa população. Então, era meu comentário, parabéns. Deu branco, mas depois eu lembrei. É o sono. E, na verdade, pela transfobia e várias barreiras que alguns profissionais impõem ao acesso, né, quando a pessoa chega no consultório, a pessoa ela não quer mais passar em consulta. Então, a gente tem até um problema maior, porque os acompanhamentos de rotina deixam de ser feitos, são criadas várias outras barreiras, desde o cadastro do nome social no posto de saúde, e a pessoa ela já não quer mais. Então, a gente tem taxas de acompanhamento médico super baixas por outras questões, diabetes, hipertensão, exames de rotina, Papa Nicolau, as pessoas não querem. Então, não é só não dar o acesso, é piorar o acesso. Então, é muito importante mesmo que a gente tenha pessoas que nem a Erika Hilton, que é nossa deputada trans, que vive lutando bastante por esses direitos. Muita gente fala, tá lá fazendo militância na política, mas tem que ser feito, porque se ela não estiver lá dando a cara a tapa, quem que vai dar? E aí a população sofre com isso. Então, é muito legal que a gente esteja conseguindo ter esse tipo de mudança hoje em dia, porque é um trabalho muito lento, ainda tem muito preconceito, ainda tem vários tabus, e tem que ser quebrado, porque senão a gente não consegue. E se realmente for 2% ou mais da população, é uma população muito significativa, a gente não pode deixar de lado. É difícil mesmo, né? Essa semana o Zé Paulo ele teve na Câmara dos Vereadores de São Paulo para falar sobre o aborto legal e o problema que teve de fechamento de alguns serviços, né, de aborto legal. E não é fácil, né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir, mas eu assisti, e na verdade a hora que você chega lá numa Câmara de Deputados, você tem os ultraconservadores, que não pegam leve, né? Então, militar, parece que fala, ai, tá militando, mas militar não é uma coisa fácil. Eu fiquei muito orgulhosa, assim, do Zé Paulo, achei que ele teve uma postura, assim, super
bonita, boa, firme, educada, respeituosa, e não posso dizer o mesmo do outro vereador, assim, que atacou bastante a ele, né? Foi bastante. Quem não viu, acho que é uma boa oportunidade de ver. Então, militar também não é assim. Aí tá lá militando, que coisa não bonita. É mimimi, né? E não é tão fácil. Militar não é uma coisa tão fácil. Então, defender o direito das minorias não é uma coisa fácil, né? Porque são minorias, né? Então, sempre vai ter uma maioria que não está passando por aquele problema. E é a mesma coisa com a população trans, né? Acho que foi muito bom. Você viu que só teve elogios aí a sua apresentação, acho que Foi bom, fico feliz. foi muito claro, foi muito bom para a Quando a gente vai gente. para outro departamento, a gente fica mesmo, né? Qual será que vai ser a dúvida? Será que realmente vou responder tudo? Mas Você está convidado a voltar aqui quantas vezes você quiser, com os assuntos que você quiser trazer aí para a gente. eu volto, eu estou super feliz mesmo de estar aqui, né? E estar no lugar onde vocês estavam me dando aula e hoje eu poder contribuir um pouquinho com o que eu aprendi ao longo dessa experiência desses anos, desde que eu me formei. Mas é muito gostoso mesmo passar por aqui e estar de volta. Obrigada, gente. Bom dia.